Deus seja louvado e engrandecido nesta noite pelo assunto que vamos abordar e traz exatamente o tema profecia, mensagem de misericórdia. Gostaria de rememorar o que o irmão Mateus acabou de ler para nós, 28 de Provérbios, quando diz que não havendo profecia, o povo perece, mas há uma bem-aventurança para aqueles que guardam a lei. A conectividade que existe entre a profecia e a lei de Deus, há uma harmonia entre elas. E é isso que deve reger a nossa fé, as nossas aspirações, exatamente diante das adversidades. Em todos os parâmetros da história da Igreja de Deus na Terra, sempre a profecia é que fazia o divisor de água entre o povo de Deus. Se nós analisarmos o povo antediluviano, nós vamos encontrar, já em seguida, ele descrendo daquilo que Noé havia dito, pela mensagem inspirada por Deus a respeito de um dilúvio que fugia totalmente às características daquela época. Olhando mais friamente para aquele momento, é possível nós analisarmos, até com certa justificativa, a rejeição daquelas pessoas, porque nunca havia chovido. Mas não era só esse ponto que determinava a mensagem que Noé trazia. Noé era uma voz que clamava exatamente diante de uma geração ímpia, rebelde, ousada, atrevida. E Noé, então, dá a mensagem exatamente falando que tudo isso era contrário à vontade de Deus. E que Deus haveria, por conta dessa consequência toda, destruir essa terra, juntamente com aqueles que não se humilhassem perante Deus e não tomassem uma posição diferente do que aquela que até ali estava sendo tomada. Os antediluvianos ajudaram a construir a arca, ganharam salários para isso, viram os animais entrando, cada um com seu par, sem que ninguém houvesse chamados para aquela ocasião. Foram tocados até certo ponto por isso. Segundo o relato inspirado, diz que muitos quase se renderam e entraram na arca. Diz que muitos ali. Mas diz que quando eles fizeram menção de que poderia isso de fato ser verdade, diz que os companheiros, familiares dissuadiram, e eles aí pela vergonha, pelo receio, pelo orgulho, pela vaidade pessoal, não tomaram então essa decisão. Ficaram somente no desejo. Mais adiante nós encontramos Jesus já com seus discípulos, falando a respeito de quanto que ele já havia chorado sobre Jerusalém, quantas vezes foram enviados a Jerusalém profetas, mensageiros, mas nada surtiu efeito. E Jesus então adverte que não ficaria pedra sobre pedra, tudo seria destruído. E Jesus deu um sinal, uma palavra de misericórdia, igualmente a Noé e aos antediluvianos. Igualmente a Ló, por ocasião da destruição de Sodoma. Jesus então disse que quando os exércitos, quando a cidade fosse sitiada, era o sinal para que eles saíssem e fosse poupada a sua vida. E o relato inspirado também nos confirma que nenhum cristão padeceu naquele cerco. Nenhum cristão padeceu naquele cerco. E, de fato, segundo o relato histórico, quando ocorre o segundo cerco, e aí a invasão a Jerusalém, o general que
estava na incumbência, pediu que não destruíssem a cidade. Mas qual não foi a surpresa? Uma das tochas pegou na cortina do templo, e aí o betume, o fogo, de uma forma tão avassaladora que não teve como conter. E cumprindo ao pé da letra a profecia. E cumprindo ao pé da letra a misericórdia que acompanhava essa mensagem. Para que quando vissem o sinal, tomasse então, aquele que estava no telhado não voltasse para casa, o que estava no campo, da mesma forma, mostrando a urgência e a tamanha consequência daqueles que viessem a rejeitar. Ainda aqueles que estavam condenando a Cristo pediram que caísse sobre eles o sangue desse inocente, e não somente sobre eles, também sobre os seus filhos. Gostaria de ler no livro de 1 Pedro, 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 21, diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Observemos que as profecias não são segundo a nossa vontade, nem pode ser, porque somos falhos. Mas diz que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, transcreveram aquilo que foi dado em visão. Quantas vezes nós vemos Daniel, logo após a visão, correr para redigir o que havia sido mostrado para ele, com o receio de que pudesse esquecer algum detalhe. Que coisa maravilhosa! Porém, cabe a cada um de nós exercermos fé na profecia bíblica ou não, crermos e darmos os passos subsequentes neste sentido, porque é uma mensagem de misericórdia. A profecia não foi produzida, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Daniel foi a ele selado uma parte de sua profecia. Ele não conseguiu entender. A parte que relacionava ao povo de Israel foi esclarecido para ele que 70 semanas seria destinado para o seu povo. E vem dando todos aqueles detalhes, aqueles pormenores. A ponto de nos dias de Cristo, realmente havia uma expectativa de que o Messias haveria de surgir. Aqueles magos que passaram pela cidade de Jerusalém, foram até Herodes e perguntaram onde nasceu, onde está o rei dos judeus para que possamos adorá-lo. Depois disso, Herodes então convoca o sacerdote e exige se de fato isso era verdadeiro. E o sacerdote falou, nesse tempo há sim de nascer. Confirma. A mulher samaritana se identifica quando Jesus fala da sua vida. E ela vai falar a respeito para a cidade e fala, olha, ele deve ser o Messias, porque nunca me viu e falou toda a minha vida. Em todos os tempos, Deus tem lidado com a sua causa dentro desse espectro profético. O apóstolo Paulo, mais adiante, quando surge a seu tempo, já alguns que queriam aceleradamente atrapalhar o processo da salvação, começaram a anunciar a volta de Cristo para os seus dias. Satanás sempre esteve ativamente empenhado para abalar a fé da comunidade, da igreja, seja ela já em seu estado maduro, seja ela na sua fase inicial.
quando ela é expurgada da igreja-mãe. Então, Paulo teve que enfrentar essa oposição. E como nós conhecemos, ele disse que a vinda de Cristo não seria assim. Precisava acontecer alguns eventos. E agora ele cita os eventos e nos transporta, Paulo, até o tempo do fim, que segundo Daniel, esse tempo do fim terminou em 1798. Que coisa maravilhosa! Nós pegarmos uma sequência profética, não é em 2024, mas lá em 1798, quando muitos dos pesquisadores já detinham tal pensamento de cada dia sendo a contar de um ano, e assim chegarem mais avidamente em alguns cumprimentos proféticos. Quando ali muitos movimentos surgem por ocasião das evidências da qual seria o Messias. Conta também a história que o Sinédrio proíbe, então, as pessoas de pesquisar essas profecias que justamente relacionavam a vinda de quem? A vinda do Messias. E quantos Messias havia chegado, então, naqueles dias? Barrabás era um destes. Foi muito mais fácil as pessoas, segundo a vista, verem Barrabás como um possível Messias e libertador, do que um que não tinha nem parecer, nem formosura, nem beleza alguma, segundo a expectativa que a igreja da profecia colocou para com as pessoas. A expectativa era de um rei que pudesse tirá-lo do jugo romano. Toda essa era a expectativa. E havia contaminado até quem mesmo? Até quem? Até os discípulos foram contaminados com essa predisposição? Não, com essa total convicção. A mãe de um dos dois discípulos pediu a Jesus que colocasse, quando ele assumisse o reino, um à direita, outro à esquerda. De repente, lá no caminho de Emaús, esses discípulos, depois da ressurreição, mas não seria ele que haveria de remir a Israel? E agora? E que vamos fazer nós? Jesus, então, revive aqueles assuntos que outrora no passado já havia sido dito a eles. E a experiência final nós sabemos. Voltando um pouquinho na experiência de Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus. Ironicamente, diz como pode ser um velho entrar no ventre da sua mãe. E ele era ciente justamente a respeito do que era o novo nascimento. Mas saiu dali impressionado com seu orgulho fariseu, mas com algo que tocou a sua mente. Jesus dá então a ele um sinal. Assim como Moisés levantara no deserto a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Cristo não falou se era estaca, se era cruz, nada. Mas Cristo leva exatamente lá nos dias de Moisés. Ele era o verdadeiro cordeiro. João Batista já havia testificado a respeito. As evidências eram muito grandes, porque tinham recém a escrita de Zacarias, que havia relatado o que o anjo dissera a ele. E agora esse João, sendo o precursor, vão até ele, pergunta se ele é o Messias. Desvirtuaram novamente aquilo que Zacarias houvera dito.
ao invés de andar dentro da profecia, que era misericórdia para eles, não. Foram perguntar se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E isso se satisfizeram o seu ego. O ego se satisfez justamente pelo que a vista alcançava. A profecia não foi feita justamente pela vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Quero ler ainda Apocalipse no capítulo 20, mostrando a necessidade da pesquisa das profecias. Apocalipse 22, o versículo 19. Diz-nos assim: e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Observemos bem as últimas palavras de João, exatamente concernente à profecia. Aqui diz que tem um ai se alguém tirar alguma coisa dessa profecia. O seu nome será riscado do livro da vida. Mas um ponto me chama a atenção, que tem sido praxe em nossos dias, esse fato ocorrer. Diz assim no 2º Testemunho Seleto 372, ou no 6º Testemunho para a Igreja, diz que Satanás procura constantemente projetar sombra sobre estas mensagens, para que o povo de Deus não possa discernir claramente a sua importância, tempo e lugar. Não obstante, permanecem e deverão exercer sua influência sobre a nossa vida religiosa enquanto durar o tempo. Deus, sabiamente, conhecendo todo o propósito do grande inimigo da alma, Satanás, já nos advertia que era propósito dele exatamente fazermos o quê? Nos desvirtuar da compreensão perfeita da profecia. Isso ocorreu lá no passado. A profecia que falava exatamente do nascimento de Jesus numa manjedoura, fugindo para o Egito, voltando do Egito, foram confundidas com a segunda vinda em glória, quando Zacarias fala, e outros profetas, a qual colocaria os inimigos no escabelo dos pés. Satanás, então, segundo a concupiscência carnal, segundo a transgressão da sua lei, se colocaram num terreno encantado, a ponto de não perceberem aonde é que estavam. E não tendo que falar a respeito da chegada do Messias, e tendo muitos movimentos da época falando a respeito, foi melhor calar, parar, proibir o povo de pesquisar, ao invés de trazer luz no assunto. Mas eu faço a pergunta: isso ocorreu somente lá nos dias de Jesus, que antecederam, ou que já estavam ali? Não. Em todas as sucessivas gerações, nós podemos estudar que a Igreja de Deus na Terra tem passado por isso. As pessoas não suportam a luz. E é mais fácil, como não tem argumentação, como tem contextualização que fale a respeito, que convença a respeito, é melhor pedir para não tocar no assunto. Isso tem sido praxe nos nossos dias. A profecia, a qual menciona a mensagem, as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, e termina: aqui está a paciência dos santos, é uma profecia maravilhosa, que está anexada a ela a parábola das 10 virgens. Olha que coisa que não acontece por acaso. Mas eu posso ler o texto e não deixar a minha consciência
que desperte para o ponto. Quando eu desmereço o assunto, como está claro pela palavra de Deus. Olha o que nos diz aqui, Grande Conflito 393, 394, diz assim, o capítulo 25, falando de Mateus, inicia-se com estas palavras, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é ilustrada no fim do capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nesta parábola pelas cenas de um casamento oriental. Não é o irmão Ronei que está dizendo, não é nenhuma pessoa humana, mas a profecia que não foi feita segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, trouxeram à luz, certamente agora, iluminando a serva do Senhor, após o grande desapontamento em 1844. Este ponto que está anexado, vamos ver a quem, que mensagem, dentro do escopo profético, nos diz ainda assim, a vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representado pela vinda do esposo. Então, nós temos aqui várias senhas que Cristo quer nos dar. A mensagem do primeiro anjo, anunciar a vinda de Cristo, que na parábola representa a vinda do esposo. Olha só. Continua. A reforma espiritual que se generalizou sobre a proclamação de sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Aí nós vamos pegar Mateus 25, verso 1, onde as virgens saem para encontrar o esposo. E aqui a profecia está dizendo que sair para encontrar com o esposo era fazer uma reforma espiritual na sua vida, porque Cristo estava às portas, o esposo estava por chegar. Essa igreja é justamente a igreja da profecia, da parábola das 10 virgens. Não poderíamos fugir desse tema quando falamos de profecia. Não podemos fugir do assunto do assinalamento quando falamos de profecia. Chegamos no clamor da meia-noite, lá em 1844, quando Cristo não viera na primeira data. Vou ler 3 textos nesse assunto e vamos pular para o outro assunto profético. Diz assim, a mensagem aí vem o esposo não era tanto uma questão de argumento, se bem que a prova das escrituras fosse clara e concludente. Ia com ela um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvida. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo, que de todas as partes do país se congregava a fim de solenizar a festa, foi um tropel ao Monte das Oliveiras. E unindo-se à multidão que acompanhava Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudar a volumar a aclamação, bendito que vem em nome do Senhor. Falando do clamor ainda naqueles dias, cuidadosa e solenemente, os que receberam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se o Senhor, seu Senhor. Sentiam como primeiro dever cada manhã obter a certeza de estar aceitos por Deus. De corações intimamente unidos, oravam muitos uns com os outros e uns pelos outros. A fim de ter comunhão com Deus, reuniam-se muitas vezes em lugares isolados, e dos campos ou dos bosques, as vozes de intercessão ascendiam ao céu. A certeza da aprovação do Salvador era-lhe mais indispensável do que o pão cotidiano. E se alguma nuvem lhe toldasse o espírito, não descansavam enquanto não fosse dissipada. Essa experiência aqui, que é a experiência prática, quando aquelas pessoas se despertaram com a mensagem da aproximação, agora para 22 de outubro, diz o texto que a certeza da paz com Deus se tornou o maior objetivo, até maior que o pão cotidiano, está dizendo aqui. Se tivesse alguma nuvem que toldava o espírito, diz que não descansava enquanto isso não fosse
resolvido. Assim era a mensagem do clamor da meia-noite. E a mensagem do clamor da meia-noite para os nossos dias, o que ela coloca a pessoa na mesma situação em que os nossos casos vão ser passados antes do decreto dominical. E como é que eu devo estar, então? Nessa mesma perspectiva, na mesma perspectiva. Passado agora, 22 de outubro, uma grande decepção, diz assim no Testemunho para Ministros, na página 233, diz assim: não é este o tempo para os mensageiros de Deus pararem de escorar os que conhecem a verdade e que têm todas as vantagens, saiam para erguer o estandarte e dar a advertência. Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão créditos à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem, quer os homens quisessem, quer não quisessem ouvir. Eu achei muito válido esse texto do Testemunho para Ministro, porque coloca em xeque, muitas vezes, a nossa experiência. Por que eu quero dizer isso? Noé deu a mensagem, o Espírito Santo impelia Noé a dar a mensagem, e Noé não viu os frutos correspondentes da mensagem na conversão das pessoas. Como seria nós se estivéssemos vivendo aquela experiência no lugar de Noé? Hoje eu quero trazer nossa experiência. Nós damos a mensagem, falamos a respeito da necessidade que nesse tempo, no grande dia da expiação, é exigido que nós afligimos as nossas almas em arrependimento verdadeiro, onde exaltamos a lei de Deus e a necessidade da prática dos preceitos do decálogo em todas as nossas particularidades. E de repente não vemos o nosso número crescer. E de repente começamos até certo ponto permitir alguma tentação. Será? Onde é que nós estamos errados? Eu imagino Noé aqui, dando advertência, mas não foi um dia, não foi uma semana, foram 120 anos de advertência. 120 anos de advertência, Noé dando essa mensagem para somente ele e a família dele serem salvos. Somos cotidianamente acusados que não crescemos, mas Noé tinha certeza de que o que Deus dissera era de fato verdade e ia acontecer aquilo. Hoje, a experiência que vivemos não é outra senão a mesma. Ainda quero entrar agora no livro Vida e Ensinos, em conexão com Apocalipse 7. Vou ler primeiro Apocalipse 7, depois Vida e Ensinos na página 100. Capítulo 1 até o versículo 3. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E ouvi o anjo subir do lado do sol nascente, outro anjo, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra,
nem o mar, nem árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo de nosso Deus. Nós lemos Apocalipse 7, vemos uma profecia, e agora eu quero trazer essa narrativa profética para a narrativa real para os nossos dias. Quando o anjo explica o que é isso para Ellen White, porque ela ficou perturbada, ela queria saber mais em pormenores. Então vamos para a página 100 e a página 101, diz-nos assim: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-las. Jesus estava vestido com seus trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão clamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Observe os irmãos aqui que esses 4 anjos já estavam por terminar o seu trabalho, já estava para retornar para o céu. E Jesus olha e vê um remanescente na terra. E antes que esses anjos soltassem os ventos, então Cristo clama ao Pai: meu sangue, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Segue o texto, página 101. Vi então que de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer à terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz para esses 4 anjos: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Eu leio e eu aconselho sempre, já aconselhei os irmãos para lerem esse tema, essa página. É maravilhoso esse assunto. Mostra em detalhes, não foi por acaso que ocorre essa missão desse anjo aqui. Uma missão especial, uma missão que diferenciava das demais. Os 4 anjos já estavam por cumprir o seu trabalho, já estavam para entrar no céu, para colocar o seu cartão. E Jesus comissiona esse anjo. Mas a irmã White, aqui nessa visão, ela fica então preocupada e diz assim: perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu via e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringiu os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava na terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e estavam já prestes a soltá-lo, mas enquanto se lhe afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam por soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhe reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Poderia ficar alguma dúvida aqui, mas a irmã White, ela tira qualquer possibilidade de dúvida nesse aspecto profético e mostra a necessidade de nós nos dobrarmos, de nós então nos declinarmos diante do escrito.
Esse anjo a qual sobe do sol nascente, nós já sabemos que anjo é esse. Conforme o primeiro escrito, é o terceiro anjo. Página 118, nos diz ali, um texto bem conhecido: vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda é a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio. Antes que os ventos sejam soltos, era preciso, então, haver essa separação do que é palha e do que vai para o celeiro. E o outro texto diz também que nós devemos andar unido com esse anjo. Esse anjo tem separado o quê? Olha o que diz aqui na página, o Testemunho para Ministro, na página 488. Embora seja uma verdade que o Senhor guia os indivíduos, é verdade também que ele está conduzindo o povo e não alguns indivíduos separados aqui e acolá, crendo esta coisa e outro aquela. Os anjos de Deus fazem a sua obra, que lhe foi confiado. O terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e estes deve unir, deve mover-se unido com ele. É diante desses vários textos que outrora nós acabamos de ver, torna-se inegável a necessidade de nós aprimorarmos os nossos conhecimentos proféticos e nos aprofundarmos mais no quesito da parábola das 10 virgens. Porque é exatamente aqui que mora o segredo. O terceiro anjo é o que sela, ata para o celeiro celestial. O clamor da meia-noite anuncia que o esposo vai tratar o seu caso, ou seja, no santuário celestial os nossos casos estão por ser passados. E a mensagem do clamor da meia-noite é: aí vem o esposo, prepara-te. É nesse aspecto que eu gostaria de finalizar com os irmãos esse momento de comunhão, que cada um de nós venhamos a preocupar mais em pesquisar. E não somente em pesquisar, é necessário nós falarmos a respeito, pois só assim encontraremos as objeções, só assim alicerçaremos aquilo que foi lido, só assim veremos de forma cadenciada como se dá essa grande misericórdia que Deus tem dado, que é as suas profecias. Obrigado, irmão Mateus. Passo para o irmão a palavra. Amém.